Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Então vamos lá, versos de 1 a 9 do capítulo 17 de Atos. Diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Então vamos lá, queridos, prosseguindo aqui com a nossa série de breves reflexões no livro de Atos dos Apóstolos. Nós chegamos hoje aqui ao capítulo 17, aonde eu lhe convido a entrar comigo, a entrar com Paulo, nessa que é a sua segunda viagem missionária. Estamos aqui no início da segunda viagem missionária de Paulo. E aí eu já adianto, queridos, que nós veremos aqui na chegada deles, na chegada de Paulo e seus companheiros à cidade de Tessalônica, cidade que Paulo plantará uma das igrejas mais importantes de toda a região. Nós veremos aqui, já vou adiantando, um pouco mais do mesmo. Como de costume, conforme nós lemos aí no verso 2, Paulo logo procura uma sinagoga e prega o evangelho. Muitos gentios são alcançados, no uso aqui inclusive da expressão numerosa multidão, enquanto poucos judeus abraçam a fé. E o restante dos judeus, o que eles fazem? Promovem grande perseguição ao evangelho. Mas nesse nosso texto de hoje, queridos, nós ganhamos aqui, eu diria assim, um presente de Lucas, que é o autor de Atos, quando ele nos proporciona aqui o deleite de termos acesso à maneira de Paulo anunciar o evangelho, aonde encontraremos aqui uma das mais belas e singelas exposições da simplicidade que é o evangelho. E assim, obviamente, nós vamos poder sair daqui nessa noite aprendendo, prontos a pregar a mesma simplicidade do evangelho aos nossos amados que hoje encontram-se distantes deste caminho de salvação. Porém, queridos, não se pode haver pregação do evangelho sem que se tenha perdidos para ouvir a pregação do evangelho. Por isso que nós vemos aqui no verso 2, que Paulo, segundo o seu costume, ele, olha aí a expressão usada no texto, Paulo foi procurá-los. Queridos, assim são os perdidos desta vida, que por si mesmo jamais virão até nós. Paulo,
então vai à procura desses perdidos, à procura de quem possa ouvir do Evangelho. Davi dizia em seu Salmo 14, verso 2: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, para ver se há quem busque a Deus. E em seguida Davi chega à conclusão, no verso seguinte, que é o verso 3, quando ele diz: todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Portanto, queridos, é a igreja que almeja evangelizar o mundo, reduzindo o seu ministério evangelístico, abrir as portas do templo no domingo e ficar sentado esperando a entrada dos visitantes incrédulos, que é nem ao menos os convidam. E o pastor de vez em quando fala aqui na igreja da Barra do Sano e na segunda igreja de Casimiro: convidem não crentes, convidem pessoas que não conhecem do Evangelho. Vamos lá. Então Paulo primeiro, ele procura quem possa ouvir da pregação, para só assim, e aí nós entramos na parte final do verso 2, por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. O verbo aqui traduzido por arrazoar é dialegomai, que é a raiz da palavra nossa, né, do nosso vocabulário, é a raiz da palavra diálogo, onde nós temos aqui o processo de dar e receber informações. Ou seja, Paulo não reduz a sua pregação a um discurso, mas ele se dispõe aqui, segundo o texto, a responder perguntas em uma boa discussão, e aqui discussão no melhor sentido da palavra, para que seja alcançado um entendimento mais profundo daquilo que ele quer apresentar. E é assim que eu diria que se dá a melhor forma de pregar o Evangelho. O pastor está aqui sozinho na igreja, só eu e meu filho. Estamos aqui no discurso. Mas como que eu particularmente gosto de, durante o sermão, algumas pessoas observando bem, participando efetivamente do sermão, levando seu dedo e fala assim: pastor, e pergunta, acrescenta alguma coisa. É mais ou menos isso que nós estamos vendo aqui. E esse entendimento mais profundo, mediante a este diálogo, a este arrazoar de Paulo, faz com que Paulo tenha um lugar como fonte de seu saber a apresentar essas pessoas. E aonde que Paulo busca este entendimento profundo para pregar? Nas suas experiências? Nos sonhos? Nas visões? Não. Segunda parte final aqui do verso 2, Paulo busca dialogar com aquelas pessoas, se aprofundar no entendimento na Escritura, que é o que diz aí, queridos, na Bíblia da sua época, que seria a lei, que seriam os profetas. Até porque, queridos, é na Escritura que nós encontramos a fonte de todo o saber divino, e não em experiências, e não em visões, e não em quaisquer outras coisas, mas é na Escritura. Certa vez o próprio Jesus, em meio a um longo discurso que fazia aos judeus, está lá em João capítulo 5, verso 39, Jesus disse: vocês examinam as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. É por isso que vocês procuram as Escrituras. É por isso que vocês investigam, leem as Escrituras, porque vocês entendem que lá está a vida eterna. E aí Jesus completa dizendo: e são elas, as Escrituras, são elas que testificam de mim. Por isso Paulo foi no lugar certo, na Escritura, para fundamentar a sua pregação, o anúncio da salvação em Cristo Jesus. É a Escritura, queridos, que revela a Jesus como o Cristo de Deus, e Paulo sabe muito bem disso, e por isso então a Escritura é a fonte da informação de Paulo. Por isso que nós vamos ler assim no verso 3, expondo
Expondo o que, querido? Expondo a Escritura e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. E é isto que eu chamei na introdução de a simplicidade do Evangelho. Aqui está o que eu e você precisamos pregar nesse mundo. Somente o que está aqui no verso 3 e nada além disso, que serve para a salvação do pecador. Então vamos tentar aqui simplificar, queridos. O que deve então conter a nossa pregação, segundo aquilo que nós estamos vendo de Paulo nesses versos 2 e 3? O que deve conter na nossa pregação, no anúncio da salvação? 3 coisas eu diria. A primeira, segundo o que nós vemos aí no verso 3, quando diz aí, que Cristo padeceu. Isso precisa constar na pregação, que Cristo padeceu, expondo a Escritura e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse. Ou seja, precisamos anunciar a este mundo, ao pecador, que Jesus Cristo veio a este mundo, enviado pelo Pai a morrer por nós, como sacrifício para aplacar a ira de Deus sobre os homens. E assim, por meio da encarnação de Cristo, que veio a este mundo e padeceu, Jesus Cristo então toma o nosso lugar na cruz, como diz Paulo lá na frente, levando sobre si todo o escrito de dívida que era nossa, levando sobre si toda dívida que era nossa. Segunda coisa que deve constar na nossa pregação, que também ressurgiu dentre os mortos. Então, se na pregação de Paulo ele precisou anunciar que Cristo padeceu, a segunda coisa é que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Relendo aí o verso 3, expondo a Escritura e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Até porque, queridos, conforme o próprio apóstolo Paulo afirmará em 1 Coríntios capítulo 15, verso 14, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Isto porque, queridos, por uma questão lógica, a ressurreição de Cristo é a vitória definitiva sobre a morte, fazendo com que a maldição de pecado lançada à humanidade desde Adão venha a ser plenamente vencida. E ainda que esta ressurreição que precisamos anunciar implica que Cristo abriu o caminho com a sua ressurreição para a nossa ressurreição do último dia, para a vida eterna, por meio da fé em Cristo Jesus, que é a promessa que o Senhor nos dá, mediante a fé no Filho de Deus. E a terceira coisa que nós precisamos pregar neste mundo ao pecador é que o Messias, que o Cristo de Deus, seja plenamente identificado. Resumindo aqui, primeira coisa que não deve faltar na nossa pregação, o anúncio de que Cristo padeceu, morreu por nós. Segunda coisa, que ele ressuscitou e que com essa ressurreição ele venceu a morte, abrindo-nos o caminho definitivamente para a vida eterna. E a terceira coisa que deve constar na nossa pregação é a identificação do Filho de Deus, do Messias, do Cristo, do enviado de Deus, que é Cristo Jesus, que é isso que Paulo fala aqui, e este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, o que eu vos anuncio, que Paulo anuncia, e do qual o próprio Pedro também testemunhava, como nós vimos lá atrás em Atos capítulo 4, verso 12, quando Pedro disse, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, e este é Jesus, e Jesus o Cristo.
Feito isto, queridos, pregando o Evangelho com simplicidade, expondo a Escritura, anunciando a Cristo Jesus, quantos frutos nós poderemos ter se assim nós nos colocarmos em fidelidade na pregação? Verso 4: alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, alguns dos judeus, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Então eu volto aqui a perguntar: quantos frutos nós poderemos ver após uma saudável pregação que nós aprendemos aqui rapidamente? Eu responderia da seguinte forma, queridos: na verdade, essa nunca deve ser a nossa preocupação. Quantos alcançarei para a salvação? Quantos levantarão as suas mãos e entregarão suas vidas a Jesus Cristo após a minha pregação? Essa nunca deve ser a nossa preocupação. Mas o que nós aprendemos aqui é que o nosso foco é pregar com fidelidade o Evangelho através da exposição da Escritura, como fez Paulo, acerca de quem é o Cristo de Deus e qual a eficácia da salvação proposta por meio de Cristo, mediante a fé em seu nome. Mas é fato, queridos, que aqui no nosso texto especificamente nós temos um quadro em como se dava a conversão das pessoas no primeiro século. Então vamos lá: judeus eram sempre em menor número os que abraçavam a fé, e assim o é até nos dias de hoje. Já quanto aos gentios, multidões iam se convertendo, inclusive na própria expressão usada por Lucas no nosso texto de hoje. E aí eu faço uma pergunta simples: por que era assim? Porque sempre foi assim e tem sido até nos dias de hoje. O que isso significa para nós? Segundo o texto, o principal motivo para a rejeição ao Evangelho por parte dos judeus, visto mais uma vez aqui, desse texto que nós estamos analisando hoje, por meio de uma imensa perseguição ao Evangelho, esse motivo está aqui no verso 5, que Lucas chama de inveja. Diz assim o verso 5: os judeus, porém, movidos de inveja, e aí trouxeram consigo alguns homens maus, e foram lá até a casa de Jason, procurando os apóstolos, a fim de prendê-los. Queridos, mas que tipo de inveja é esta, que tanto afasta os judeus de darem ouvidos à pregação do Evangelho de Jesus Cristo? Queridos, essa inveja aqui no texto, como já vista em outras perseguições que nós já trabalhamos aí nos capítulos anteriores, esta inveja dos judeus, ela está estritamente relacionada à religiosidade deles. E religiosidade aqui no pior sentido da palavra, quando aquele sentimento orgulhoso, altivo de se pertencer, de se pertencer ou de se achar pertencer ao povo de Deus, no caso aqui Israel, leva esses judeus a desprezar e a manifestar todo tipo de preconceito contra qualquer gentio que agora, por meio da fé, era elevado à condição de ser chamado filho de Deus, salvos por crerem e assim entregarem as suas vidas a Jesus Cristo. E aí brota nos judeus o quê? A inveja. Como disse, estritamente relacionada à religiosidade deles. Queridos, o que isso significa para nós? Qual é o ensino para as nossas vidas hoje? Que o Senhor nos livre de uma religiosidade fria e insensível, que nos leve a achar que somos o que nunca o Senhor nos ensinou a ser. E para que um dia nós jamais venhamos a ouvir do Senhor: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Que o Senhor nos livre desse tipo de falta de péssima religiosidade, fria e insensível.
que nos leve à altivez e que nos tire do lugar da oração, do lugar da piedade, do devido lugar do crente, amando o Evangelho, vivendo o Evangelho. Pelo contrário, então, queridos, que a nossa vida e pregação faça toda a diferença neste mundo, como na constatação dos judeus aqui ao perseguirem Paulo e seus companheiros, quando nós lemos no verso 6, porém não os encontrando lá na casa de Jason, arrastaram e alguns irmãos mais perante as autoridades, e eles disseram o seguinte, olha a conclusão deles: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Eu diria, queridos, que na verdade esse foi o resultado da primeira viagem missionária de Paulo. Transtornaram o mundo. Pastor, o que é isto? O que significa isto, segundo o termo original no grego? A ideia aqui é de um grande alvoroço, observado aqui então por esses judeus, a partir da fama que chegou até eles do quanto o evangelho que Paulo pregava causava nas cidades em que ele visitava. Então esse termo transtorno aqui, inclusive ele era usado na época, no campo, na área da política, quando se havia aqueles movimentos rebeldes através de manifestações contrárias ao governo. Então era um termo assim muito usado nesse campo da política. E de certa forma, queridos, eu posso dizer o seguinte: eles estavam corretos, mesmo que este termo tenha uma implicação na política. Eu vou explicar por quê. Porque o evangelho é um verdadeiro caos contra o pensamento comum de uma sociedade decaída. Por isso justifica-se aqui tanta oposição ao evangelho, inclusive como se justifica nos dias de hoje tamanha oposição ao evangelho. O verdadeiro evangelho é um transtorno para este mundo, é incompatível com esta sociedade decaída. Então sim, nesse sentido, o evangelho pode ser visto por este mundo como um tipo de movimento político, em que o seu pensamento é totalmente contrário ao da maioria. É muito interessante, queridos, esse termo que eles usam aqui, essa ofensa, né? Que na verdade eles pensam estar ofendendo Paulo e seus companheiros, dizendo que eles transtornavam o mundo da época. E aí o William Barclay, comentando sobre este insulto, ele diz o seguinte: é um dos maiores elogios que o cristianismo recebeu. E o outro comentarista, que é o Werner de Boer, ele também diz o seguinte: os judeus que aqui insultaram Paulo e seus companheiros, ele diz o seguinte: eles nem sequer imaginam em que sentido profundo eles tinham razão em dizer que de fato eles transtornavam o mundo. E aí, queridos, eu quero partir aqui para o final da nossa reflexão. Esta deve ser a nossa realidade como crentes, um transtorno a este mundo, pregando e vivendo tudo o que este mundo detesta. Nós não somos amigos deste mundo. Manifestamos amor e amizade a este mundo quando nós anunciamos o evangelho de Jesus Cristo a fim de salvar o pecador. Mas a despeito do que o mundo é, de como eles vivem, do que eles exatamente são, nós não temos nada deles. Sendo assim, queridos, obviamente, que possamos então estarmos preparados para sofrer semelhante tipo de perseguição nos nossos dias hoje, que é o que conseguimos ver em muitos casos. Na África, quantos cristãos sendo mortos, essa semana inclusive, 100 de mortos, por causa da fé. Temos visto alguns países do Oriente sendo completamente opressores ao evangelho, não admitindo resquícios da fé evangélica em seus territórios.
E em nosso país? Não, em nosso país é uma maravilha. Em nosso país nós não temos nenhum tipo de perseguição nesse sentido. Eis aí as nossas igrejas abertas e tudo mais. Queridos, nós temos sofrido uma perseguição terrível ao Evangelho no Brasil, que é uma perseguição religiosa. Quando a sociedade, de um modo geral, o pensamento comum no nosso país ridiculariza o Evangelho de Cristo Jesus, os crentes. Que o Senhor nos livre destas perseguições, mas que elas sejam uma realidade, porque é uma consequência natural. Quando nós damos forma a este Evangelho, que haverá de transtornar este mundo. Quando Paulo e seus companheiros, mediante a mais uma terrível perseguição que se levantava aqui, queridos, nas sequências dos versos 7, 8, 9 até o 10, que nós vamos tratar no domingo, nós não vamos ler aqui novamente, ainda não foi chegada a hora de Paulo e de seus companheiros, e aí nós veremos então que ele fugirá dali, porém deixando um grande legado de pregação do Evangelho, na boa exposição da Escritura, que Paulo conseguiu realizar ali na cidade de Tessalônica, onde, como nós dissemos lá no início, na introdução, que Paulo plantou esta igreja, que tornou-se uma das igrejas mais importantes de toda aquela região, porque Paulo, com intrepidez, expôs a Escritura, pregando genuinamente o Evangelho, transtornando mais uma cidade com a pregação do Evangelho. Que assim seja nas nossas vidas, que preguemos esse Evangelho, que transtornemos esse mundo. Deus vos abençoe, queridos, com essa nossa meditação em sua palavra, e aí no domingo, se assim o Senhor nos permitir, estaremos aí dando prosseguimento a Atos dos Apóstolos a partir do verso 10. Que assim então o Senhor nos abençoe. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.